quero falar hoje não só sobre a providência de Deus, mas também sobre o cuidado de Deus. Às vezes a gente não entende, muitas coisas acontecem fora daquilo que a gente planejou, mas nós vamos ver nessa mensagem aqui que a todo momento o cuidado de Deus está sobre nós. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 7 em diante. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 7 em diante. Eu acho que aqui está como a NAA, tá bom? Algum tempo depois. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo uns gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um copo d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão ou um bolo. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão. Só tenho um punhadinho de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo um dos gravetos agora para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não temas ou não tenha medo. Vá para casa e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor. Na panela não se acabará e o azeite da botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou. Ferida pelo profeta. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se você olhar para esse texto aqui, você vai ver que, humanamente falando, esse texto parece não fazer muito sentido, se você analisar profundamente ele. Porque o texto diz que Deus envia um profeta até uma cidade, essa cidade, o nome dessa cidade é Sarepta, e ele pede viúva, faz questão de falar que essa mulher era viúva, depois a gente vai entender o porquê que a Bíblia faz essa questão de dizer que ela era viúva. E ele fala para o profeta ir até essa cidade procurar uma mulher viúva que está praticamente morrendo por falta de alimento. Preste atenção nisso. E Deus fala para o profeta que essa mulher que está quase morrendo por falta de alimento vai sustentar ele. Consegue entender isso? É só Deus para fazer uma coisa dessa. E aqui começa a revelação. Deus envia alguém. Só tem um punhadinho de farinha, porque ela mesma diz, e um restinho de azeite na botija na casa dela. E Deus resolveu agora então tirar, na verdade Deus resolveu tirar Elias da provisão confortável que ele estava tendo. Porque Elias estava junto ao ribeiro de Querite, o país inteiro estava em crise, porque havia uma seca sobre a terra, porque ele mesmo profetizou que não havia chuva em Israel até segundo a palavra dele. E aí o rei Acabe se vira contra ele, e ele desesperado busca uma direção em Deus. Deus fala: foge para o ribeiro de Querite e se esconde lá numa caverna. O país inteiro está sem água, está em crise, mas lá vai ter um riacho de água corrente para você beber da fonte. Diga glória a Deus.
Então olha só, e agora Deus queria tirar ele desse conforto que ele estava aqui. Deus resolve tirar Elias ali junto do ribeiro de Querite. Ele estava numa caverna escondido. E ali tinha água corrente do riacho para ele. E a Bíblia também diz que, olha só, os corvos iam 2 vezes ao dia. Os corvos, uma espécie de urubu. Deus havia ordenado aos corvos que 2 vezes ao dia eles levassem pão e carne para Elias lá na caverna. E assim era. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é para algo muito forte que está aqui no versículo 7. A Bíblia diz que o riacho secou. E aqui Deus começa a falar com alguém. Só para você entender melhor, o ribeiro aqui, por que Deus queria tirar ele dali? Porque o ribeiro que secou aqui representava, pelo menos para Elias, mantimento, provisão, recurso, estabilidade, segurança. Então, de certa forma, o país inteiro está em crise. Ninguém tem água, ele tem um riacho do lado dele. Então, de certa forma, ele está seguro ali. Ele está confortável ali. E quando o ribeiro seca, acaba então a provisão de Elias, concorda? A provisão dele acabou. Consequentemente, acaba o quê? Acaba o conforto, a estabilidade vai embora. E assim então, acaba a provisão. E assim que acaba a provisão, aqui está o segredo. Ao cuidado. Acabou a provisão, ele nem entra em desespero, porque nem dá tempo. Acabou a provisão, Deus se manifesta para Elias. Vou repetir para ver se você dá uma glória a Deus. Acabou a provisão, Deus se manifesta para Elias. Versículo 8, olha aqui. Então veio, acabou a provisão? Então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. E a palavra está nos ensinando algo precioso aqui. Que quando eu perco a minha estabilidade, pelo menos a minha estabilidade terrena, quando o ribeiro seca, o que é isso aqui, Danilo? Quando uma porta se fecha. Quem está entendendo? Quando o ribeiro se seca, quando uma porta se fecha, quando um sonho dá errado, quando o projeto desanda, ainda assim, Deus não me deixa sem uma direção. Tudo dá errado, aparentemente. Deixa eu te falar algo aqui. Toda vez que algo der errado, que o ribeiro secar, que uma porta se fechar, que o sonho der errado, que um projeto desandar, como eu disse aqui, toda vez que você se sentir frustrado na sua vida, seja lá por qual motivo seja, lembra dessa mensagem: Deus nunca vai deixar você sem uma palavra. Deus nunca vai deixar você sem uma direção. Aleluia, Jesus. Então veja bem, o ribeiro se seca, Deus vem com uma palavra, com uma nova direção, uma direção atualizada. Oh, glória a Deus. Então, não é porque Deus às vezes permitiu o ribeiro se secar, não é porque o ribeiro se secou. Deus trouxe alguém aqui hoje para falar isso para você. Não é porque o ribeiro se secou que ele abandonou você, mas talvez ele permitiu, porque ele quer te levar, ele está querendo te levar para um nível ainda maior. Quem entende isso? Mas às vezes a gente está confortável no lugar que a gente está. Às vezes a gente está confortável demais e Deus está querendo algo maior para nós. Mas para nós está bom ali. Ah, mas eu tenho tudo que eu preciso. Tá bom, mas Deus tem algo maior. Quem recebe isso? Tem gente que está triste porque um ribeiro secou. Mas não percebe que o milagre da multiplicação está logo ali na próxima fase, onde Deus vai levar. Você não está entendendo nada, porque que aconteceu, tudo que aconteceu. Mas é Deus que está te levando, irmão. Olha, qual foi a palavra de Deus para Elias, versículo 9. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei a uma mulher viúva para que te sustente. Olha aqui para mim. Lá no ribeiro, presta atenção, ele está lá no ribeiro. Lá no ribeiro, Deus já tinha dado, aqui está a revelação. Deus já tinha dado ordem para a viúva. Antes dele ir para o ribeiro, aliás, Deus já tinha dado ordem aos corvos para sustentar ele lá no riacho. Amém? E agora Deus está mandando, aí o riacho seca, Deus agora está mandando Elias se levantar e ir para Sarepta, porque ele já tinha dado ordem para uma viúva para que sustentasse ele. Então qual que é a revelação dessa passagem aqui que traz para nós? Ó, Deus nunca vai permitir um riacho, um ribeiro se secar, algo dar errado na minha vida, uma porta se fechar, sem antes preparar um lugar novo, uma nova situação para me honrar.
Está entendendo? Deus nunca ia permitir algo ruim acontecer na sua vida se Ele não tivesse algo melhor e mais. Sabe, igreja? Não é porque um ribeiro se secou, porque algo deu errado na sua vida, que a sua vida acabou. E tem gente que quer parar, porque quando algo dá errado, a pessoa quer desistir de tudo, ela para. Veja isso como diante dessa palavra, veja isso como uma oportunidade que Deus está te dando para que você viva novas experiências. Deus está querendo te levar para novas experiências. Então isso que talvez você está enxergando como perda, como prejuízo, na verdade, isso é uma mola propulsora, ou seja, um trampolim, para que Deus te leve ainda mais alto. Diga glória a Deus. Deus está querendo te levar para um novo nível. Um nível de experiências novas com Ele. Porque ficar chorando, não é à toa que Ele falou para Elias, levanta-te e vai a Sarepta. Sabe por que Deus falou levanta-te aqui? Porque ficar no chão chorando, irmão, pelo ribeiro que secou, não muda nada. Por uma porta que fechou, ficar chorando, não muda nada. Porque algo não saiu como você esperava, isso não vai mudar a situação. Pelo contrário, vai só piorar a situação. A vida continua. Deus já tem algo maior e melhor preparado para você. Quem recebe isso? Vou repetir, Deus tem algo maior e melhor preparado para você. Não é porque uma porta se fechou, lembra, tem um louvor antigo que fala, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Às vezes eu não entendo por quê. Aí a música fala assim, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Não é assim? Deus cuida de mim. Debaixo das suas asas, Deus cuida de mim. Ou seja, você como uma galinha faz com os pintinhos, não é? Como Jesus falou lá no Evangelho de Mateus. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis cuidar de você. Como a galinha faz com os seus pintinhos, colocar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não deixam. Mas vocês não quiseram. Então, ao invés de você ficar chorando por algumas coisas, fica atento para receber uma direção nova de Deus. Ao invés de ficar murmurando pelos cantos, fica atento para perceber a direção que talvez Deus já está te dando hoje aqui nesse culto. Deixa eu ser profeta na sua vida. Meu Deus. Por esses dias, Deus vai te dar uma direção nova e atualizada. Vou repetir. Por esses dias, Deus vai te dar uma direção nova e atualizada. Ó, para você, tem alguém aqui hoje, que você entrou por aquela porta ali, você está com medo. Você está inseguro, você está insegura. Por quê? Porque você não sabe o que fazer, não sabe como empreender, você não sabe onde investir, você não sabe como recomeçar. Talvez você está diante de algo que falaram ou fizeram contra você, você não sabe como agir. Mas Deus te ama tanto, esse é o cuidado de Deus. Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você, eu vou te dar do céu que virá assim na tua mente. Você vai até falar assim, ó, como que eu não pensei nisso antes? Porque não era a hora. Mas para de chorar pelo ribeiro que secou. Olha o que Deus está falando, eu vou te dar uma direção nova por esses dias, atualizada, mas para de chorar pelo ribeiro que secou. Como que eu faço isso? Eu não consigo parar de pensar. Então, irmão, é só você lembrar de onde Deus te tirou. É só você lembrar o que Ele já fez na sua vida até aqui. Porque a Bíblia diz em Hebreus que esse Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembre de onde Deus te tirou, o que Ele já fez na sua vida até hoje. E Ele vai fazer de novo quantas vezes for preciso. Aleluia! Ficar aí chorando não adianta nada. Lembra do que Deus já fez. Tá chorando porque, ó, hoje eu estou no louvor aqui. Se você tem um Deus que cuida de você, sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer o quê? Que Ele está cuidando. Irmão, Deus está cuidando. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Lembra de onde você veio. Ou melhor, aonde Ele te colocou, né?
Lembra de quantos livramentos você já passou. Nem era para você estar aqui. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Você recebe essa palavra? Então canta para você mesmo assim, ó. Não chore. E aí? Deus mandou te dizer o quê? Deus mandou te falar. Ai, meu Deus! Chora não, irmão, deixa Deus trabalhar. Elias não queria perder o ribeiro de jeito nenhum. Estava confortável para ele, o ribeiro ali era o meio de sobrevivência dele. Agora você já parou para pensar, entra na história comigo, você já parou para pensar se Deus não permitisse o ribeiro secar? Você já parou para pensar se Deus não permitisse aquela porta se fechar para ele? Se Deus, eu vou até aprofundar aqui, você já parou para pensar se Deus, se não acontecesse aquilo que ele não queria que acontecesse? Que ele não queria que o ribeiro se secasse. Ele nunca iria se levantar, ele nunca iria para o lugar onde Deus queria que ele fosse. Quem está pegando isso aqui? Se Deus não permitisse acontecer o que ele não queria que acontecesse, aleluia, ele nunca iria estar no centro da vontade de Deus, para viver o quê? O extraordinário, a multiplicação, o sobrenatural. Irmão, tem horas que Deus, ele nos leva para um nível maior e a gente não entende. Dentro do Senhor, tudo bem, eu vou te obedecer, mas me explica como vai ser. Não vai rolar. Deus não faz isso. Preguei semana passada sobre Abraão. Você tem que acreditar, irmão. Você tem que seguir na direção sem saber no que vai dar. Apenas confiar. Aleluia. Às vezes a gente quer continuar no lugar que a gente está. Por quê? Porque a gente fica acostumado. A gente fica acomodado. Quando isso acontece, quando nós estamos acomodados demais em um certo lugar, sabe o que Deus faz? Normalmente Deus nos expulsa, aleluia. Deus nos expulsa do lugar que nós não queremos sair. É que Deus está falando com alguém. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: você não perdeu nada, fui eu que expulsei de lá. Vou repetir, você não perdeu nada, fui eu que expulsei. Tirei algo da sua vida, fui eu que tirei aquilo da sua vida. Aquele negócio, aquela pessoa, fui eu que tirei. Como você não queria arredar os pés de lá, né? E você estava acomodado, você estava confortável demais, Elias. Eu fui criando e permitindo situações de sair. Oh, aleluia! Como você não queria desapegar daquilo que estava te fazendo mal, eu te expulsei. Eu expulsei aquilo da tua vida, para eu poder levar você para um outro nível. Mas não é no nível que estava, é um nível espiritual. Ai, Jesus amado. Porque uma coisa é quando você é tirado de um lugar, outra coisa é quando Deus te obriga a sair, igreja. Uma coisa é quando você perde algo, outra coisa é quando Deus tira algo da sua vida, porque está te fazendo mal. Essa mensagem hoje, ela está mudando a ótica de muita gente aqui. Porque hoje você pode estar triste, não está entendendo nada, você pode estar triste, mas lá na frente você vai falar: Senhor, obrigado, meu Deus, por não ter deixado a minha vida se resumir naquele ribeirinho. Eu nem imaginava que o Senhor tinha algo tão... Deixa eu entregar uma palavra para alguém que está aqui, irmão. Às vezes, não, profetiza você para você mesmo, fala assim, ó. Põe a mão na sua cabeça e fala assim, ó. Eu posso acessar o excelente.
Deus está tirando o bom para colocar você no excelente. Primeiro livro de Reis, 17:8. Lá no versículo 8 do texto que lemos. Então veio a palavra a ele, a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta. Olha lá, vou repetir aqui. Levantar por quê? Porque ficar prostrado chorando não adianta e não muda nada. E às vezes a gente quer ficar prostrado diante da situação. E Deus, através dessa palavra hoje, Ele está fazendo de nós pessoas maduras. Diga comigo, maturidade. E ser maduro é você fazer, sabe o quê? É você alinhar as suas expectativas com a vontade de Deus. Alinhar a sua vida com aquilo que Deus quer. Com aquilo que Deus quer que seja. Nós precisamos entender que é a vontade, qual que é a vontade de Deus para nós. Então, o seguinte entendimento: o Ribeiro foi legal, foi um tempo bom? Foi sim, foi um tempo bom, ajudou muito. Inclusive foi Deus que me colocou naquele Ribeiro. Sim ou não? Foi um tempo de provisão, foi um tempo de segurança, de estabilidade. Mas escuta, olha para cá, o ciclo encerrou. E agora eu preciso estar atento na direção de Deus, porque se o ciclo encerrou, isso é um sinal de que Deus tem algo maior e novo para eu viver. Porque quando um ciclo encerra, aleluia, outro ciclo começa. É assim na nossa vida. E Deus está falando para alguém agora aqui, é cabeça erguida, bola para frente. Sacode a poeira, dá a volta por cima, vamos que vamos. Parado não dá para ficar. Prostrado, olhando para o chão, chorando, reclamando. Versículo 9: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali para uma mulher viúva, chegou, para que te sustente. Então olha aqui para mim. E para que antes de falar com Elias e dar uma direção para ele, Deus já tinha falado com a viúva, sim ou não? Deus já tinha preparado então uma providência para ele. Escuta o que eu vou te falar aqui. Na vida de qualquer pessoa que tenha um compromisso sério com Deus, com o provedor, a provisão sempre está pronta. Vou repetir, na vida de qualquer pessoa que tenha um compromisso com Deus, o provedor, a provisão sempre vai estar pronta. Antes de Deus enviar Elias, ele já tinha preparado a provisão. Porque ele mesmo disse: eu já ordenei. Eu não vou falar com a viúva, eu já ordenei, está tudo pronto, está tudo preparado. Aliás, como eu disse, desde o primeiro momento, quando Deus disse: vai, foge para o Ribeiro de Querite, porque lá você vai beber água do riacho, que já está preparado, olha só. E eu já ordenei aos corvos para que te sustente. E aí o ribeiro seca, né? E Deus está falando: eu já ordenei a viúva para que ela sustente você. Quero dizer algo para alguém que está aqui. Você que está desesperado porque o riacho secou, porque uma porta se fechou para você, obedeça, apenas obedeça a direção de Deus. Porque a provisão que você precisa, a Bíblia está dizendo que já está pronto. Está tudo pronto, irmão. Está tudo preparado. Não, eu não estou falando para você que Deus vai prover para você. Eu estou afirmando para você, com base nessa palavra e pela fé, de forma profética, que Deus já proveu. Você está preocupado, aqui eu estou pregando, você está preocupado com algo que precisa pagar, com o que precisa acontecer. Deus já proveu. Já proveu. Mas eu não estou vendo, você não precisa ver nada. Você precisa confiar, vai chegar no dia, vai estar tudo pronto. Vai chegar no dia, você vai falar: não, só pode. E é por isso que Deus não deixa você entender, para que o nome dele seja glorificado. Porque quando chega na hora e a coisa acontece, não, só pode ter sido Deus mesmo. Só pode ter sido Deus. E o nome dele é glorificado. Agora, se você entende tudo, você vai tentar ajudar Deus, vai falar que a glória é sua. Antes de Deus falar com Elias, ele já tinha falado com os corvos. O riacho secou, Deus já havia falado com a viúva. Antes de Deus falar com você aqui hoje, através dessa palavra, ele já preparou tudo. A providência está pronta. Agora tem um mistério aqui, a providência de Deus não iria se manifestar aonde Elias estava. Estava tudo pronto, mas a providência aconteceria onde Deus mandou que Elias estivesse. Quem está entendendo? A providência viria desde que ele obedecesse a direção que Deus deu para ele. Gente, vamos pensar junto aqui? Primeiro Deus havia ordenado aos corvos para sustentar Elias, amém?
E agora Deus ordena uma viúva. Redobra atenção aqui. Isso aqui pode virar a chave na mente de alguém que está aqui, ó. Pelo menos a respeito dessa palavra. Viúva da Bíblia. Por que Deus faz questão de falar que essa mulher era viúva? Olha o que Deus faz. Viúva na Bíblia representa, sabe o quê? Vulnerabilidade, fragilidade, fraqueza. Pessoa sozinha. Porque na cultura bíblica, o homem defende a casa. Você vai ver de capa a capa da Bíblia ali, o homem defendendo a casa. O homem responde pelos conflitos, ele protege a casa, ele traz o sustento. Então quando a mulher perdia o marido, ela não perdia só o marido, ela perdia tudo isso que eu falei para você agora. Ela perdia a cobertura, a proteção, o sustento. Então a mulher viúva sem o marido, ela não tinha quem defendesse ela. Quem está entendendo, diga amém. Ela era, vamos dizer assim, um alvo fácil para abuso e injustiça. E uma viúva, uma mulher que perdeu o marido, representava falta de direção, falta de proteção, falta de sustento. Agora, olha onde entra Deus nisso aqui tudo. Olha que coisa doida isso aqui. Deus manda a viúva sustentar Elias. Mas a viúva não perdeu o sustento? Ela não perdeu a proteção? Ela não perdeu a direção? Pega isso aqui, irmão. Se a viúva perdeu tudo isso, direção, proteção, sustento, então quem está precisando de ajuda na verdade, quem que é? A viúva, sim ou não? Você consegue entender o que Deus está querendo fazer aqui? Na verdade, a viúva vai ajudar, mas na verdade quem está precisando de ajuda é ela. Olha o cuidado de Deus. Quem está passando necessidade aqui é a viúva. Quem está vulnerável, fragilizada, é a viúva. Quem está sem direção, proteção, sem sustento, é a viúva. Então, em outras palavras, Deus está dizendo para o profeta, sabe o quê? Vai até a cidade de Sarepta, que é de Sidom, que eu já ordenei uma pessoa improvável, meu Deus, para te sustentar, para cuidar de você. É isso mesmo, improvável. Uma pessoa improvável vai cuidar de você. E aqui eu já quero dar um conselho para você. Não desacredite de ninguém nessa vida. Não desacredite de ninguém nessa vida, irmão. Porque Deus pode usar as pessoas mais improváveis para surpreender de você. E, aliás, até para cuidar de você uma hora. Porque é o caso aqui, ó. Entenda isso. Quem precisava de ajuda, na verdade, aqui era a viúva, não era Elias. Mas Deus disse que ordenou a viúva para ajudar Elias. Olha que loucura. E quando Elias chega em Sarepta, redobra atenção e aqui eu encaminho para o final. Quando ele chega na cidade de Sarepta, ele encontra uma mulher na entrada pegando os gravetos ali. E ela está ali pegando os gravetos, Elias fala para ela, por favor, me dá um copo de água para que eu beba, estou com sede, estou vindo de viagem. E aí então, ela fala para o profeta, o senhor não tá sabendo o que está acontecendo aqui no país, não? Nós estamos todos em seca, ninguém tem nada aqui praticamente, mas eu vou lá buscar, um pouquinho de água eu tenho. Aí ela estava indo e falou, escuta, mas traz também um bolo, faz um bolo pequeno e traz para mim. Aí é onde ela para e fala, não é possível. Vou explicar melhor para o senhor. Eu estou aqui pegando os últimos gravetinhos, que eu vou fazer um fogo com esses gravetos, e eu vou preparar, eu só tenho um pouquinho de farinha e um restinho de azeite. Eu vou preparar o último bolo para comer eu, um pedacinho, e dar a parte maior para o meu filho, e em seguida nós vamos morrer. Porque nós não temos mais de onde tirar. Então, entre linhas aqui. Aí Elias fala assim para ela assim, ó. Então faz o seguinte. Então vai e faz do jeitinho que você falou. Mas não dá para o seu filho nem para você. Traz primeiro para mim. Presta atenção, Elias aqui tipifica o próprio Deus. Você vai, faz como você falou, mas traz primeiro para mim. E se você fizer isso, porque assim diz o Senhor. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não se secará. Então, em outras palavras aqui, Elias estava dizendo para ela o seguinte, você precisa de ajuda, mas enquanto você viver essa posição de murmuração, é a última refeição, eu vou morrer. Tem mais o que fazer. Ele estava dizendo isso para ela. Enquanto você viver na posição errada, nessa posição de murmuração, de negatividade, declarando que é o fim, que vai morrer, você nunca viverá o extraordinário de Deus. E é o que Deus está falando para alguém aqui hoje. Está na hora de parar de reclamar.
valorizar o que já está nas suas mãos, ainda que pareça pouco. Ainda que pareça pouco. Não importa o quanto difícil esteja a sua situação. Quando você sai da posição de coitadinho, de murmurador, e entra na posição de quem pode oferecer alguma coisa, ainda que seja pouco, irmão, você começa a viver então o sobrenatural de Deus. O milagre de Deus te alcança, o extraordinário te alcança. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É a Bíblia que diz isso. E quando a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, isso aqui não está falando só de dinheiro, de oferta, valor monetário. A Bíblia está dizendo algo muito mais profundo aqui. Que quando você recebe, é porque normalmente você está numa posição de quem pede, sim ou não? Você está recebendo, você está numa posição de quem necessita. Mas quando você oferece, ainda que você tenha pouco, quando você oferece, é porque você se posicionou de outra forma na vida. Diga glória a Deus. E a verdade, você pegar isso aqui, você pegou a mensagem inteira. A verdade é que na vida só existe dois tipos de pessoas. Quem vive pedindo ajuda e quem vive para ajudar. Na vida você vai ver dois tipos de pessoas. Quem vive pedindo ajuda, reclamando, murmurando, se fazendo de coitadinho. E segundo, quem vive para ajudar. Mas a pessoa não tem nada, mas fura um pneu, ela para. Deixa eu ajudar aquela pessoa ali. Alguma coisa ela faz. Ela está sempre disposta a ajudar. A pergunta que eu faço para mim e para você essa noite é: você quer ser conhecido como uma pessoa que vive pedindo ajuda? Ou você quer ser conhecido como alguém que vive ajudando os outros? Responde aí só para você. Eu estou falando isso porque se você assumir hoje a postura de quem pode ajudar os outros, se prepare para viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus nos próximos meses agora. Você vai ver um sobrenatural acontecendo. O que é o sobrenatural? É o natural acelerado. Aquilo que tinha que acontecer até dezembro pode acontecer até maio. Meu Deus. É forte demais isso aqui, hein? Escuta o que eu vou te falar aqui. Independente da condição que você tenha hoje, do salário que você ganha. E talvez eu estou falando com alguém que você se identifica com esse texto aqui. Porque talvez você não está vivendo a vida dos seus sonhos nesse momento. Talvez você não está faturando o que você esperava, não está ganhando o que você sonhou. Mas Deus está querendo te ensinar algo profundo aqui. Que mesmo com um pouquinho de farinha, aleluia, com um pouquinho de azeite que você tenha, você pode se posicionar de uma maneira diferente na vida. E fazer a diferença na vida de alguém. Eu não sei você, mas eu quero ser conhecido como, não como um pedinte, não como alguém que vive murmurando, se fazendo de coitadinho, mas eu quero ser conhecido como alguém que marca a vida das pessoas de forma positiva, de alguma forma. Você só será lembrado por duas coisas nessa vida. Primeiro, pelos problemas que você causa. Segundo, pelos problemas que você resolve. Vou repetir porque eu vou finalizar aqui. Você só vai ser lembrado nessa vida até quando você não estiver aqui. É por isso que tem gente que fala, você lembra do finado? Eu falo, isso foi tarde. Nós só seremos lembrados nessa terra por duas coisas. Pelos problemas que a gente causa e pelos problemas que a gente resolve. E a pergunta de Deus para mim e para você essa manhã é a seguinte: por onde você passa, você é um causador de problemas ou você é um solucionador de problemas? Vai respondendo só para você aí. Na vida das pessoas que estão próximas a você, você é um causador ou você é um solucionador de problemas? Na vida do seu cônjuge, você é um causador, o fabricante de problemas, ou você é o solucionador dos problemas que aparecem? E a palavra está dizendo que nós devemos assumir hoje o papel de quem resolve problemas. E Deus está sendo bem direto aqui hoje com alguém. Ele está falando, você está tendo hoje a oportunidade de assumir um novo posicionamento. E vou te falar uma coisa, eu sinto a presença de Deus aqui.
E eu quero declarar em nome de Jesus que a partir de hoje, todas as pessoas que cruzar o seu caminho, elas serão impactadas com a generosidade e com a capacidade que Deus está te dando nessa manhã para ajudar pessoas e para solucionar problemas de pessoas. Recebe isso. Deus está derramando sobre a nossa vida isso aqui hoje. Uma capacidade de solucionar problemas e ajudar as pessoas. Elias pede ajuda para a viúva. E ela faz o bolo e leva para ele, como ele pediu. Ela entendeu que era Deus falando com ela. E ela leva primeiro para ele. Quando ela obedece a direção e traz o bolo, o que acontece? Lembra o que ela falou? Que ela tinha o último pouquinho de farinha. Olha o que acontece quando ela obedeceu a direção. Ela tinha o último pouquinho de farinha e o último restinho de azeite. E era a quantia certa de fazer a última refeição, comer com o filho e morrer. Mas ela entendeu a direção de Deus através do profeta e ela levou primeiro para Deus. Deus agora, através do profeta, fala: porque você me obedeceu, agora não vai faltar mais farinha na panela e nem azeite na botija. Redobra atenção aqui, meu Deus. Ela tinha dito que era a última refeição. Eu vou repetir. Ela tinha dito que era a última refeição, que ela ia comer, ela e o filho dela, e em seguida os dois morreriam. Mas agora Deus está dizendo que não vai acabar nem a farinha, nem o azeite. Então entenda isso e receba essa palavra de forma profética. Aquilo que eu chamo de pouco, Deus chama de começo. Aquilo que eu olho aparentemente não resolve o meu problema. Aquilo que eu chamo de pouco, Deus está falando, para mim é só o começo de um grande milagre. O problema é que talvez alguém entre nós aqui olha para a situação e você está enxergando as coisas de forma errada. Sabe por quê? Porque o que você chama de pouco, Deus chama de começo. O que você chama de fim, Deus chama de apenas início para um novo tempo. Meu Deus. O olhar de escassez é um problema grave na vida de muitas pessoas. As pessoas às vezes têm um olhar de escassez, sabe? E a pessoa que tem esse olhar, ela nunca vai acreditar que aquilo que já está nas mãos dela é o suficiente para Deus multiplicar e fazer um grande milagre. Por quê? Porque o olhar dela é um olhar de escassez. Ela não consegue valorizar o pouco que já está nas mãos dela. Ela murmura, ela reclama, ela pega o pagamento. O que eu vou fazer com essa, essa miséria? Acabou. Isso aqui não dá para nada. Pronto, profeta, você profetizou, não vai dar mesmo. Não é o que eu queria. Não é o que eu precisava. Não é o que eu queria, mas é o que eu precisava. Deus vai fazer um milagre. Abençoa aquilo que já está nas suas mãos. Mas não, a pessoa prefere ficar olhando para aquilo que ela não tem. Ela fica se comparando. E sabe qual que é o problema? Quem se compara com o outro não se aceita. E quem ora para aquilo que não tem, nunca terá o suficiente, porque sempre vai ter alguém que tem mais que você. Meu Deus. Deus convida algumas pessoas aqui hoje a mandar embora da sua vida esse olhar de escassez. Essa mania de reclamar. Esse olhar de negativismo. Começar a valorizar aquilo que já está nas suas mãos. Irmão, eu não sei a sua situação, eu não convivo com você 24 horas, mas Deus está sendo muito claro aqui. Está falando, começa a valorizar aquilo que está nas suas mãos. Aquilo que eu já te dei. Ainda que seja pouco, valorize. Priorize Deus na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Que o pouco que está na sua mão se multiplicará em abundância. Deixa eu te falar uma coisa para a gente finalizar aqui. Um minutinho eu finalizo. Deus não precisa de muito. Presta atenção nisso. Deus não precisa de muito para te levar para viver o extraordinário. Não importa a situação que você esteja. Se você tem vida com Deus, Deus sempre enviará provisão para você. Porque quem tem o provedor, tem a provisão. É por isso que você deve priorizar Deus na sua vida, porque Deus é o provedor. Quem está entendendo? Quem tem o provedor sempre terá a provisão. Vou repetir. Quem prioriza o provedor sempre terá a provisão. Mas o que nós precisamos entender é que nós precisamos mais do provedor do que da provisão. Aqui está o segredo. Mas às vezes a gente fica tão focado na provisão, que a gente esquece de priorizar o provedor.
Você pode até olhar para aquilo que está nas suas mãos hoje, chamar de pouco. Mas se uma palavra de Deus se conectar com aquilo que está nas suas mãos, ainda que seja pouco, se prepare para viver o milagre da multiplicação. Elias falou para ela: não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Vamos pensar que essa mulher recebeu essa palavra. Eu sou Elias aqui hoje, eu sou profeta. Não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Não vai faltar. Vamos pensar que ela recebeu essa palavra num domingo pela manhã. Oh, glória. Amém? Aí chegou segunda-feira. Ela deu o último bolo para ele. Falei: meu Deus, e agora? Aí chegou segunda-feira. Ela abriu a panela. Fala comigo, tinha farinha. Ela abriu a botija. Pronto. Terça-feira. Ela abriu a panela. Abriu a botija. Quarta-feira. Abriu a botija? Vou até pular aqui rápido. Sexta-feira. Abriu a panela. Abriu a botija. Sábado. Abriu a panela. Domingo. A equipe de louvor pode ir subindo. Domingo. Abriu a panela. Abriu a botija. Janeiro. Vai para dar tempo de subir. Janeiro. Abriu a panela. Abriu a botija. Fevereiro. Abriu a panela. Abriu a botija. Deus está falando: não vai faltar provisão sobrenatural na tua vida. Enquanto você me priorizar, não faltará farinha na panela, nem azeite na botija. Fica de pé em nome de Jesus. Ah, igreja, tem pessoas aqui que talvez você entrou por aquela porta ali hoje sem esperança. Pensando talvez até como aquela viúva. É a minha última refeição, é o meu último culto hoje. Eu vou no último, se Deus não falar comigo hoje, eu não sei nem se eu volto mais. Se Deus não me der uma palavra, mas o que parece ser o fim para você é o começo para Deus. Deus te liberou uma palavra aqui hoje. Deus tem uma direção nova, por esses dias, uma direção nova e atualizada para você. Agora, obedeça a direção que Ele te deu. E você vai viver o sobrenatural de Deus. Coloca a mão no seu coração. Fecha os teus olhos. Começa a falar com Deus agora. A providência que você precisa já está pronta, irmão. Começa a agradecer Ele por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Aonde Ele já te colocou. Deus deu ordem aos corvos por você. Deus deu ordem aos corvos para Elias. Deus deu ordem a uma viúva para Elias. E essa manhã Deus está dando ordem aos anjos ao teu respeito, para que eles comecem a trabalhar e favorecer você no que você precisa. Tem gente aqui que ainda tem farinha, mas já perdeu a esperança. Ainda tem azeite, tem unção, mas já desistiu por dentro. Tem gente que está aqui hoje, vivendo o último emocionalmente falando. O último, é o último, vai acabar, vou morrer. Mas assim como Elias chegou na porta da cidade e liberou uma palavra profética para aquela mulher, Deus hoje vem bater a porta do seu coração com essa palavra, dizendo: não temas, não vai faltar. Não vai faltar emprego, não vai faltar cliente, não vai faltar recurso, providência, não vai faltar unção, não vai faltar. Oh, Pai, começa a visitar a situação dessa pessoa agora, Senhor. Começa a visitar agora a área profissional, financeira. Começa a visitar a saúde dessa pessoa agora. Espírito Santo, começa a trabalhar no meio da tua igreja. Arranca essa preocupação em excesso do coração desse homem e dessa mulher. O Senhor é um Deus que não falha, nunca falhará. O Senhor é um Deus que nunca falhou, que sempre cuidou, e não vai ser agora, Pai, que o Senhor vai abandonar essa pessoa. Em nome de Jesus nós cremos na sua providência. Nós priorizamos a tua presença, a tua graça e a tua infinita misericórdia, Pai. Começa a adorar o Senhor nesse momento.